Hoje você vai aprender a fazer esse sabão glicerinado super fácil, feito de sebo e óleo. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E olha como ele faz espuma. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, de antemão, já venho falar para vocês aqui que esse vídeo você tem que prestar bastante atenção na minha explicação e não pular nenhuma parte desse vídeo, tá? Porque esse sabão é fácil, mas ele é muito detalhoso. Então prestem bastante atenção do começo ao fim. Para começar a receita, vocês já vão estar com tudo separado. Já separem tudo que vocês vão usar, porque nós vamos usar quente e em temperatura ambiente. Então já deixa tudo organizado para você fazer a sua receita, porque tem que adicionar ingrediente por ingrediente, um atrás do outro, tá bom? Aqui na minha bacia eu tenho 500 ml de sebo, tá? Esse sebo eu derreti e ele está quente. Vou adicionar 1 litro de óleo usado, tá? Esse óleo que eu fiz é óleo de fritura usado. Eu tenho 1 litro de óleo. O óleo eu coei ele, tá? Para tirar aquelas sujeicidades que fica quando a gente frita alguma coisa e coloquei ele para esquentar. Ele também está quente, tá? Esse copo que eu coloquei é para completar 1 litro de óleo. Agora vou dar uma misturada para que o óleo e o sebo se misturem muito bem. Lembrando que ambos estão quentes, tá? Quase fervendo. Isso é bastante importante para a receita. Prestem bem atenção nisso, tá? Agora nós vamos adicionar 1,5 litro de álcool 70%. Se você quiser utilizar o etanol, você usa 1 litro só. Essa receita eu estou explicando bem devagar e detalhadamente porque ela é meio complicadinha para vocês entenderem. Porque é uma linha tênue entre o sabão glicerinado para o sabão em barra normal e para o sabão talhado. Que muitos de vocês que já podem ter tentado fazer sabão glicerinado aconteceu. Provavelmente foi por conta do álcool, tá? Mas eu vou explicar direitinho para vocês, por isso não pula o vídeo, tá? Agora aqui que eu já coloquei 1 litro de álcool, eu vou colocar meio litro depois, que eu quero mostrar para vocês a diferença do álcool 70 para o etanol, beleza? Mas para você que está aí na sua casa e está fazendo a receita, já pode colocar 1,5 litro de álcool 70. E se for etanol, 1 litro só. Agora, para manter a nossa receita quente, eu vou adicionar 500 ml de água fervendo, beleza? Para a gente manter isso quente, porque vamos adicionando os ingredientes e eles às vezes estão em temperatura ambiente e tem coisas que não tem como esquentar, como o álcool. Porque é bem capaz de você tentar esquentar o álcool e ele pegar fogo. Nem tente isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando brincando aqui. Agora que eu já adicionei os 500 ml de água, vou colocar 2 colheres de sopa de sal diluída em 200 ml de água, tá? Que eu acabei de colocar nesse copo. Vamos voltar a misturar. Vou colocar todos os ingredientes antes da soda cáustica, tá? Sempre misturando qualquer ingrediente que você for colocar no seu sabão glicerinado, beleza? Agora eu vou adicionar a minha glicerina. A minha glicerina eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar diluída em 250 ml de água. Levei ao fogo, dei uma reduzida nela que baixou para uns 150 ml, mas ficou uma glicerina. Agora eu vou adicionar a nossa soda cáustica, que vai fazer a magia acontecer, tá? Aqui eu tenho 300 ml de soda cáustica líquida, tá? Se você quiser usar a soda em escamas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor em escamas que você deve usar.
Agora que começa a nossa batalha para deixar ele glicerinado. Muita gente aqui no YouTube faz vídeo falando: ah, esse sabão glicerinado é super fácil, é só colocar isso, isso e isso e já está pronto. Não, eu vou explicar para vocês o que acontece aqui nessa reação e se começar a dar errado, vocês sabem como colocar ele do jeito certo, beleza? Tô misturando muito bem. Ainda não coloquei os 500 ml de álcool que faltou, tá? Vou misturar. Ele vai começar a saponificar. O que não deve acontecer? Para quem já tem experiência em sabão caseiro em barra, sabe que o ponto de sabão caseiro em barra é um ponto leitoso, sendo que o sabão glicerinado você não pode deixar ele leitoso, porque a quantidade de água e ingrediente que nós colocamos aí, se ele ficar leitoso, na hora que você for colocar nas formas, ele vai até endurecer, mas vai dar uma talhada, vai separar, vai ficar uma parte que não vai endurecer, vai ficar óleo puro e depois para consertar é um trabalhão. Então prestem bastante atenção agora, porque eu vou dar para vocês o pulo do gato do sabão glicerinado. Estou misturando muito bem. Agora eu vou dar uma cortada no vídeo, tá? Porque como hoje é um vídeo bem explicativo, eu não quero que fique grande para vocês. Então já vou cortar para a parte que eu quero mostrar para vocês. Já estava misturando por uns 15 minutos e olha o que começou a acontecer. Ele, em vez de ficar transparente e pegar o ponto de vela, ele estava começando a querer pegar ponto de sabão caseiro normal, aquele sabão só de soda e óleo. Ele estava começando a ficar esbranquiçado. O que eu fiz? Peguei 500 ml de álcool e coloquei na minha receita. E vocês vão ver o que aconteceu. Depois de ter posto os 500 ml de álcool que estava faltando na receita, ele voltou a ficar transparente e pegou o ponto que nós queremos, tá? Eu vou até borrifar um pouco de álcool por cima para vocês poderem ver melhor o ponto que eu quero mostrar para vocês. Já estou borrifando o álcool aqui, tá? O álcool é só para tirar a espuma para eu mostrar para vocês o ponto certinho para esse sabão. Esse sabão, o ponto dele é um ponto de vela. O que é o ponto de vela? É quando você levanta a sua espátula, ele fica uma como se fosse uma vela caída, sim, assim aquela vela derretida, e quando você deixa ele parado, ele cria uma película por cima. Olha como é bem instantâneo. Na hora que eu parei de misturar, a película que criou, tá vendo? Esse é o ponto certo. Agora, gente, é correr para não endurecer e criar umas natas no seu sabão glicerinado. Aproveita enquanto ele está quente e já coloca no recipiente. Pode colocar no recipiente grande, no pote grande, pode colocar no recipiente pequeno que eu tenho de barra de sabão, ou pode colocar em recipiente plástico que vende em lojas de materiais descartáveis. Eu vou mostrar para vocês, tá? Já comecei rapidinho, ó, a colocar nos meus potinhos. Tem esse de plástico, beleza? Esse de plástico é que eu comprei no materiais descartáveis, que é redondinho. Se você quiser comprar para facilitar a sua vida. Eu tenho essa outra forma que ela é retangular, que eu comprei no Mercado Livre, tá? Lá vocês conseguem baratinho essa forma, tá? Vou encher tudo aqui rapidinho para não dar tempo de esfriar e volto com vocês já com todos cheios. Já enchi todos eles e olha quanto rendeu, gente. Muita coisa. Essas que ficaram com uma natinha em cima foi porque eu demorei muito para encher, tá? Mas se você for rápido, não vai ficar. Mas é só colocar um álcool por cima, alguns vão sair e outros não. Mas de qualquer jeito, na hora que você for desenformar, você pode tirar essa nata que ficou por cima branca para deixar ele todo transparente. Vou deixar ele descansar por 12 horas e volto com vocês. Depois das 12 horas, ele ficou todo branquinho por cima, mas por baixo ele está todo glicerinado, tá? Como eu falei anteriormente, vocês podem tirar essa parte branca e embalar. Uma dica:
para você deixar ele transparente, na hora que você desenformar, você já passa um plástico filme nele para ele não ficar branco. Porque se você deixar ele aberto sem embalar, ele vai ficar branco desse jeito, ele todo, tá? Parecendo um sabão em barra caseiro normal, mas ele é glicerinado do mesmo jeito, beleza? Mas se você não quiser, não se importar de deixar ele branquinho, não tem problema. Desenforma e passa o plástico filme. Vou desenformar todas aqui e volto com vocês. E olha a facilidade, gente, que eu tenho para desenformar esses sabões. Ele desenforma bem rapidinho, tá? Não tem complicação nenhuma. É o que eu falei. Desenformou, já passa no plástico filme, tá? Olha que cor bonita, que cor linda. Vou desenformar todos aqui, vou empilhar e volto para mostrar para vocês como ficou. Ao todo, me rendeu 3,7 kg de sabão, tá? Vale super a pena você fazer. Tu vê ali que ele deu uma esbranquiçada porque eu não empacotei ele na hora, tá? Mas para mim não tem problema algum ele ter ficado um pouco mais branquinho. Mas depois vou embalar ele. E olha quanta espuma ele faz. Gostou? Então curta o vídeo, comente com seus amigos. E se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, a receita de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Lembrando a vocês, estamos com um grupo no WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo do link do grupo de membros e do outro grupo aberto de WhatsApp. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Então, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!